Graça e paz, seja bem-vindo mais uma quarta-feira ao canal do Ministério Ágape para nosso café com palavra de toda quarta. Deixa eu fazer uma coisinha aqui, será que vocês conseguem enxergar que tem café nessa xícara? Pois é, porque o sem graça do meu esposo estava assistindo o vídeo e disse, mas não tem café aí não, você tá enganando o povo. Eu tomo de verdade o café, é porque eu fiz assim, ó. E ele falou que era um gole muito falso, parecia gole de filme, sabe? Quando não tem nada na vasilha, eu jamais faria isso com os irmãos. E eu falei, será que alguém que assiste também tem o mesmo pensamento? Então, tem cafezinho no bule não, mas na xícara sempre tem. E esse aqui, inclusive, já tá até gelado. Que eu estava aqui tentando arrumar aqui o vídeo, né? Enquadrando, cada dia tentando fazer da melhor maneira. Para você que tá aí, que faz com que este canal cada dia tenha crescido mais. E eu quero começar esse vídeo dizendo muito obrigado. Muito obrigado pela tua presença, obrigado pela sua inscrição, obrigado vocês que têm compartilhado. Eu estou muitíssimo feliz com a quantidade de crescimento que nós vemos alcançando através do canal. Porque é a palavra do Senhor que está sendo pregada. E é difícil, né? Muitas pessoas falam, é difícil ganhar visualização, dependendo do conteúdo do que nós oferecemos, é difícil. Então, por que eu comemoro 168 inscritos? Para alguns é apenas, e para mim são quantos, tantos? Porque são 168 inscritos que estão ouvindo a palavra do Senhor através deste canal. Então, eu agradeço grandemente a cada um de vocês e espero do fundo do meu coração que verdadeiramente esteja edificando a vida de vocês. E vocês continuem, então, curtindo, comentando, compartilhando. Comentando é um pouquinho mais difícil, né? Mas até os comentários já têm começado a aumentar. Por falar em comentário, continuo contando com a sua participação. Hoje ainda, eu já vou estar lançando aquela enquete, eu disse no último vídeo, sobre qual o tema. Serão personagens bíblicos, eu vou colocar 3 e conto com a participação de vocês, para estar escolhendo qual que nós estaremos falando na sexta-feira. Vou lançar a enquete hoje, quarta-feira, ainda na quarta-feira, e encerro ela amanhã, para que eu possa ter tempo de preparar o estudo. Amém? Deus abençoe grandemente cada um que eu creio que vai participar. Não esquece, é rapidinho, só corre lá e escolhe o teu personagem favorito. Amém? Agora vamos ao vídeo de hoje. Né? Favorito nós somos, eleitos, escolhidos por Ele, pelo próprio Deus, que nos escolheu, ao ponto de nos chamar de amigos. Jesus disse, já não vos chamo de servos, porque o servo nem sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vos chamo de amigo. Com isso nos dizendo que nada o Senhor deixou de nos revelar do que era necessário, do que é a hoje ainda necessário, para que nós possamos permanecer fiéis, de pé, e conquistar nossa vitória, mas o principal do que as vitórias terrenas, alcançar a nossa salvação. Então vamos dentro desta palavra, quero te convidar a orar comigo, para que nós possamos receber dos céus, diretamente do Espírito Santo de Deus, ministração desta palavra aos nossos corações, amém? Senhor, eu quero te agradecer por este dia, te agradecer, Senhor, por cada vida a qual o Senhor tem acrescentado a este canal, te agradecer, te pedir, Jesus, que visite cada lar, que entre, Senhor, através do Teu Espírito Santo, fazendo a Tua obra, manifestando o Teu poder, revelando os Teus sinais aos Teus filhos, aquecendo seus corações, preenchendo com a Tua graça e com a Tua unção, Pai. Repreendendo todo o mal no Teu poder, que é o único que tem, Jesus amado, poder para nos libertar deste mundo e das maldades que este mundo nos oferece. Pai, que neste momento seja o Teu Espírito Santo a ministrar aos nossos corações, porque precisamos ouvir a Tua palavra falando aos nossos corações. Fala conosco, ministra, e em nome do Senhor Jesus permanece guardando você hoje e sempre. Amém? Obrigada a você que aguardou, que orou juntamente comigo. Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você tiver como, abra sua Bíblia em João 17, Evangelho. João, capítulo 17. Vou estar fazendo a leitura do versículo 9 em diante. Se você tiver como me acompanhar na leitura, senão você apenas ouve e deixa o Espírito Santo de Deus falar contigo, amém? Diz assim a palavra do Senhor, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um,
assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como do mundo eu não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Amém? Até aqui. Para o Senhor Jesus Cristo. Este é um momento de despedida. O Senhor se despedindo de seus discípulos, dizendo que iria retornar ao seu lugar de origem, que é ao lado do Pai, voltar para a sua glória, a qual ele se despiu apenas por mim e por você, para que possamos ser fortalecidos. Primeiro, para que pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados, para que não precisássemos mais pagar preço de carne, mas sim o preço espiritual. Antes, nossos pecados eram pagos através de cordeiros, mas talvez já não houvessem mais cordeiros suficientes que fossem dar conta de pagar o pecado sobre pecado e sobre pecado. E nosso Senhor veio e se fez um cordeiro por nós, sacrificando uma única vez o seu corpo. Mas para estar aqui na terra como um homem, ele precisou se despir da sua glória. Então aqui Jesus, homem, está dizendo aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, voltando para a glória que o Pai lhe havia dado desde o começo do mundo, desde a fundação do mundo, e que ele a deixou por nós. Então nós já vemos, irmãos, o tamanho da responsabilidade que nós temos quando dizemos que somos cristãos. Eu gosto muito de ministrar bênção, mas hoje a palavra do Senhor, ela quer nos chamar a uma reflexão. É uma responsabilidade dizermos que somos cristãos. Não podemos usar de modinha, de modismos, como as pessoas, ser cristão hoje é legal, é bacana, está na moda, o mundo gospel, né? Não podemos, porque a responsabilidade é muito grande. Nós, por mim, por você, quando nós usamos os nossos lábios para dizer que somos cristãos, estamos automaticamente assinando que somos imitadores de Cristo. E para sermos imitadores de Cristo, começamos a entender quem era Jesus Cristo, Filho de Deus Todo-Poderoso, que nos mostra aqui nesta passagem que deixou a sua glória para estar aqui como homem, para estar na terra como pequeno, para estar na terra servindo aos homens. Vemos nas passagens bíblicas, nós vemos um momento, inclusive, que Jesus se coloca a João Batista para ser batizado. E que mesmo João Batista lhe dizendo, não, Senhor, não sou digno sequer de lhe desatar as sandálias, ele diz, é necessário que assim se cumpra. E ele se sujeita à autoridade de João Batista para realizar o seu batismo. Aí vemos na cerimônia do lava-pés, Jesus se colocando aos pés de homens simples, pecadores, para lavar seus pés. Vemos Jesus recebendo, comendo com pecadores, perdoando pecados, não atacando, não atirando pedras, quando todos estão ao seu redor atirando pedras. Pouquíssimos exemplos de quem é nosso mestre, de quem é aquele que você diz, sou cristão, do que significa dizer sou cristão. Nós lemos essa passagem aqui, onde nós vemos o Senhor dizendo que o Espírito Santo da verdade seria derramado, enviado quando o Senhor voltasse ao Pai. Ele nos enviaria como de fato enviou, o Espírito Santo da verdade, e que ele testificaria essa verdade no meu e no seu coração através da sua palavra. E nesta tarde é o que ele está fazendo, nos chamando à reflexão, testificando no nosso coração o entendimento que é uma responsabilidade ser cristão. Não é apenas o ser da moda, não é apenas ouvir os louvores legais que todo mundo ouve, não é hoje usar os vestidos legais com uma cruz na frente, longo, bonitinho, não é colocar um terno mais chique, mais sofisticado, não é pegar uma Bíblia e estar com ela debaixo do braço e andar para cima e para baixo, não é subir no altar e ministrar a palavra para multidões, não é louvar bonito e encantar corações, nada disso é ser cristão. Para dizermos somos cristãos, precisamos buscar sermos imitadores de Cristo. Porque ele, neste diálogo, ele diz aos discípulos, eu volto para o Pai, eu sou como o Pai. Vim aqui
e ensinei para vocês as coisas do Pai. A manifestação dos poderes é o que nós precisamos entender. Que a manifestação dos poderes de Cristo eram como se fossem um acréscimo, para que as pessoas crescem nele. Mas não era quem era Cristo. Cristo era o amor, era a bondade, era a humildade, era a submissão em momentos necessários, era o poder e a autoridade em outros momentos. Cristo era o caráter. É necessário que nós venhamos entender o caráter de Cristo e entender que o que nós precisamos para ser cristãos é imitar o caráter de Cristo Jesus. Imitar aquele que se fez homem, sendo Deus, que deixou toda a sua glória e que mesmo na terra, enquanto homem, se colocava como o último. Porque infelizmente hoje o que mais nós vemos são cristãos que com pouco se julgam acima, se julgam além, se julgam cheios, se julgam maiores, se julgam grandes, quando aquele de quem dizemos sou seguidor, sou imitador, sempre se fez o menor. Em nenhum momento nós vemos o Senhor Jesus, que teria direito e tinha poder para tal, usando dos seus poderes para se autoproclamar o Cristo, ele tinha poder. Você entende que nas suas mãos ele tinha o poder para dizimar a terra se ele quisesse e provar, eu sou o Cristo grande, pronto, e acabou. E ele não fez, porque a sua vinda na terra era para nos dar este exemplo, para ser-nos o exemplo de que podemos passar por este mundo com tudo. Não adianta a gente ficar aqui questionando, mas o mundo hoje está cheio de maldade, e lá também estava. Ai, mas a maldade do homem chegou a um ponto que filho mata pai, pai mata filho. Não, nenhuma novidade. Ainda antes do Senhor Jesus vir, já se destruiu Sodoma e Gomorra por muito mais que isso. E outras tantas passagens bíblicas que nos dão respaldo para dizer que o mundo sempre esteve no maligno, e por isso essas maldades estão sempre crescendo, aumentando. Não é novidade. Jesus não encontrou um mundo de flores para poder dizer, olha, eu passei pelo mundo porque era mais fácil. Não. Ao contrário. O que ele suportou como homem, porque às vezes nós vemos as pessoas dizendo, quando você fala que tem que ser imitador de Cristo, o que Jesus faria nessa situação, e ele diz, mas ele era Deus. Não. Ele não era Deus no madeiro, ele não era Deus quando estavam lhe cuspindo, quando estavam lhe açoitando. Era homem. Cristo, Jesus Cristo, filho de Maria e José, o homem. Porque aqui em João 17 ele diz que ele vai voltar para o Pai e retornar para a sua glória, então ele se despiu dela, por mim e por você. E aqui ele diz, quando ele retornando a Deus, a preocupação dele era com você, era comigo. Como nós íamos ficar aqui na terra sem ele? Como nós íamos nos comportar na terra sem ele? Ele diz ao Pai, Senhor, eu sei que não tem como tirá-los deste mundo. Eu estou saindo, mas eles vão ficar. E então eu não posso lhe pedir que os tire do mundo, mas que os guarde neste mundo, que os livre do mal. E para isso, eu voltando aos céus, eu rogo ao Pai que nos envie o Espírito Santo Consolador, Espírito Santo da verdade, que irá convencer e ensinar através da verdade. Às vezes nós nos colocamos assim, eu não sei em algumas situações como proceder, o que fazer. Questione-se, simplesmente se pergunte, porque nós temos o acesso à passagem. Eu falei aqui pouquíssimos exemplos, porque precisaríamos aqui de tempos para ficar aqui exemplificando quem era nosso Cristo, nosso Senhor. Quantas demonstrações de amor, de bondade, de humildade, de carinho. Às vezes que nós vemos ele usar com autoridade, mas são para preservar o nome de Deus, seu Pai, por amor a seu nome, e para proteger aqueles que o Pai lhe deu. Nós vemos ele no templo, nervoso, bravo, pelo que estavam fazendo dentro do templo, dentro da casa de papai. E aquilo despertou nele aquela autoridade de não aceito, não quero. Às vezes eu me questiono, irmãos, o que ele faria hoje em alguns tempos? O que ele faria hoje vendo o que se faz, às vezes, em nome de Cristo, e bate no peito para dizer, sou cristão. Qual seria, talvez, a atitude de nosso Senhor?
Se ao ver aqueles mercadores no templo, eles se permitiu enfurecer-se, porque estavam denigrindo o local sagrado de adoração a Deus. Não que Deus precise, mas não que Deus precise de um templo físico, mas aquele lugar representava a presença de Deus. Então o desrespeito, porque quando você vai a uma igreja, quando você vai a um templo religioso, adorar ao Senhor no seu nome, um ministério, igreja, uma casa de oração, e você não usa de respeito, de reverência lá dentro, talvez na tua cabeça você possa pensar: ai, mas eu não tenho que me reverenciar a homem na terra. Mas o que aquele lugar representa deve ser reverenciado, sim. Deve ser respeitado, sim. Jesus ali não estava defendendo que as pessoas tinham que se portar de forma diferenciada dentro de parede, dentro do concreto. Não era o edifício, era o que ele representava. Está escrito, disse ele: a casa de meu pai será conhecida como casa de oração e não covil de lobos. E ainda hoje há muitos covis perdidos por aí. Hoje essa palavra, o Espírito Santo vem falar conosco, vem nos fazer refletir que ser cristão não é só oba-oba, não. Ser cristão não é só o bonitinho de passar lá em casa Jesus. Porque tem momentos que se Jesus passar em casa como ele está passando agora, ele vem para nos acordar, para nos dar uns puxão de orelha. Está fazendo o que é ser cristão de verdade? A outra vez que nós vamos ver nosso Senhor, não vou aqui ficar pegando todos os evangelhos de ponta a ponta, irmãos. Eu estou dentro da palavra, buscando exemplo. Esta vez nós vemos nosso Senhor, por causa da falta de respeito, reverência ao templo do Senhor Deus. E a segunda vez, quando ele usa toda a sua autoridade para mandar o mar, ficar quietinho. Por quê? Pelos seus discípulos que estavam ali com medo. Você entende a grandeza de quem é Cristo? Quando ele se mostra, quando ele se permite ser um pouco além, quando ele se permite se deixar dominar, usar da sua autoridade para defender Deus Pai, para defender aqueles que Deus Pai deu para ele aqui na terra. Quando ele demonstrou um sentimento além, 2 momentos que nosso Senhor, como homem na terra, chora, chega ao ponto da sua alma. Ele diz: Pai, minha alma está angustiada. No Getsemane, quando está prestes a enfrentar a cruz, quando olha para Jerusalém e sabe o que vai ser feito com a cidade porque os homens não respeitam o Senhor. Na morte de seu amigo Lázaro, você entende como o próprio Deus, sendo Deus, se despiu da glória, esteve na terra e nos amava com amor, este amor. Você entende que ser imitador de Cristo é que você pode sentir e demonstrar e deve usar do mesmo afeto, amor, atenção e gestos com o nosso próximo? Leia na sua casa João 16, João 14, leia. E tudo que o Senhor pede: Pai, eu volto para ti, porque somos um só, mas eles são um comigo também. Então guarda eles para mim. Olha a preocupação de um Deus, Filho de Deus, sendo Deus, próximo a enfrentar. Para ele voltar ao Pai, ele tinha que passar pela morte que ele sabia, conhecido, morte de cruz, morte tão dolorosa que ele chegou a pedir: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas se não for, que se cumpra a sua vontade. Ele conhecia o martírio que ele ia enfrentar, e sabe qual era a preocupação dele? Guarda eles no mundo para mim. Não permita que esse mundo os consuma, não permita que este mundo os devore, não permita que eles se percam neste mundo sem ter entendimento verdadeiro do que eu vim fazer aqui. Então, quando nós não buscamos verdadeiramente Cristo dentro de nós e viver o Evangelho de Cristo e não a religião cristã, e viver imitando a Cristo, nós estamos simplesmente anulando, sabe? Ignorando, menosprezando, minimizando toda a trajetória que nosso Senhor passou até aquela cruz. Porque aqui é um pai, irmão, amigo, toda figura que você consiga imaginar que demonstre amor, afeto, cuidado, afeição, doação. É ele representado aqui, dizendo no versículo 15:
Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eles não são do mundo como eu não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Você entende, irmão? Você consegue entender a responsabilidade quando nós levantamos as mãos e dizemos sim, Senhor, eu te aceito. Nós nos enquadramos nesta palavra aqui. Por nós ele disse isso ao Senhor Deus. Guarda-os no mundo, santifica-os na tua palavra. Nos enviou o Espírito Santo, nós não temos como dizer, Senhor, eu não sei o que fazer. Ele testifica da verdade. Ele nos ensina o que é a justiça. Há em nós este sentido, porque ele habita em nós. Então, se buscarmos dentro de mim, antes de termos uma atitude, o que o meu Senhor espera que eu faça? Porque ele foi, mas deixou o Espírito Santo aqui. Antes, quando ele conversava com os discípulos perguntavam, Pai, faço assim, Senhor, e isso e sobre aquilo. Já aqui ele não poderia mais responder, mas ele enviou o Espírito Santo e disse, porque ele vos convencerá do que é pecado, do que é certo, do que é agradável a Deus, do que não é agradável a Deus, do que vocês devem fazer, do que vocês devem fugir, deixar de fazer, em toda situação. Em toda situação. O teu relacionamento amoroso, seu relacionamento no seu trabalho, seu relacionamento na sua família, em toda situação. Na forma de se vestir. Quantas vezes você vai colocar uma roupa e de repente, não sei, não tá. Em toda situação ele se faz presente para te orientar, para me orientar, para nos ensinar qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para nossas vidas e nos mostrar como devemos fazer para permanecer dentro dela, para permanecermos enquadrados na palavra que é a verdade. Sede santos como santo é o Senhor vosso Deus, aqui santificados na palavra. A palavra do Senhor nos santifica e é revelada a mim e a você através do Espírito Santo de Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo encarregou claramente aqui nesses versículos de dizer, eu vou, mas não vos deixo órfãos. O Espírito Santo descerá. E ele desceu. Então, aquilo que é uma bênção, sabermos que temos o Espírito Santo de Deus, é uma coisa linda. É você poder olhar no espelho. Quando acabar este vídeo, se olha no espelho. E independente do que o mundo diz, do que o mundo possa pensar, possa dizer a meu respeito, a teu respeito, dá uma olhada no espelho. Sabe o que você vai ver refletido? A casa que o Espírito Santo de Deus escolheu para morar. Morada do Espírito Santo de Deus. E se é para se orgulhar de algo, que seja disso. No resto, que nós mantenhamos em nós a humildade que Cristo nos ensinou, com a sua humildade na terra, que é o que nós devemos ser. Humildes e mansos. Um servindo ao outro. O que julga ser grande, que seja o menor de todos. Porque se é para se orgulhar de algo, nos orgulhamos de Cristo, como nos disse. Bem sentia o apóstolo Paulo. Se é para me gloriar de algo, é no Senhor, porque o resto eu vivo pela graça. Mas eu sou o templo que o Espírito Santo de Deus escolheu para morar. E sendo este templo, recebemos dele, ele está aqui conosco, para que nós possamos, o que eu faço? Me orienta. Você vai olhar no espelho e contemplar que você tem dentro de si esta verdade. Para que você consulte antes de qualquer decisão. Nós pecamos muito, irmãos, pois não temos mais esse entendimento. E às vezes deixamos na correria do dia a dia e nos lembramos dele apenas no momento de oração, no momento de adorar a Deus, no momento de cultuar, sendo que ele está conosco o tempo todo, até a consumação dos séculos. O tempo todo. A palavra do Senhor Jesus Cristo nos disse, dos próprios lábios de nosso Senhor, ele testifica o tempo todo em nós sobre tudo aquilo que nós precisamos saber. No princípio ele era verbo e estava com Deus. E a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. Você tem noção de que ele sabe tudo? Que estava lá na fundação, conhece todos os segredos e tem em si a revelação de todos eles, porque aqui o Senhor nos diz dentro da palavra. A verdade revelada, a palavra revelada através do seu Espírito Santo. A palavra, este verbo que estava lá com Deus, se manifestou em carne na terra, como Jesus. Ensinou em carne e osso andando na terra, para que ninguém dissesse, não, em espírito é fácil, então farei na carne. E terminou seu ministério dizendo,
Tem tribulação, tem dificuldade, tem. Mas vocês vão conseguir. E ainda tendo essa certeza, antes de voltar ao Pai, ele diz: guarda eles para mim, cuida. Você quer algo mais do que ser cuidado, guardado, protegido, zelado pelo Espírito Santo de Deus? Do que ter o próprio Deus pedindo para que zele por ti? Então, que nós venhamos honrar a cada dia. Saiu totalmente fora daquilo que a gente está acostumado no nosso Café com Palavra, mas saiu totalmente de acordo com aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, que eu estou aqui com o coração exultando, porque Ele está aqui comigo neste momento, em que eu gravo este vídeo para você, para nós. Que nós possamos resgatar o entendimento que ser cristão vai muito além do que frequentar a igreja. Que ser cristão vai muito, muito além do que saber pregar, do que saber louvar, do que saber dirigir uma igreja. Ser cristão precisa estar aqui. Primeiro, todas as outras coisas fazem parte, mas elas precisam começar aqui. Aqui dentro, amando, exemplificando este amor, colocando para fora, sendo testemunhas de Cristo, como Ele diz na sua palavra, até os confins da terra, através desse amor. Depois que você prega o amor, é tão fácil pregar o resto, porque o amor já abriu o caminho. Amém? Deus abençoe grandemente sua vida, você que veio comigo até o final. Que linda palavra trouxe para nós o Espírito Santo de Deus nesta manhã, nesta tarde, que já é tardezinha, já passou do meio-dia. Deus continue te abençoando. Muito obrigado pela sua vida, pela sua presença aqui no canal. Continue curtindo, comentando, compartilhando. Ativa o sininho de notificação, que tem mais vídeo chegando aí ainda sexta-feira. Vou estar colocando a enquete ainda hoje sobre qual personagem bíblico estaremos estudando sexta-feira no Fala Deus. E conto com você na enquete. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida. E sim, vamos receber do alto as bênçãos que o nosso Senhor tem preparado para nós. Amém? Curva sua cabeça, abra suas mãos, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja aí, sobre a tua vida, tua casa, toda a sua família, te guardando dentro desse amor lindo que o nosso Pai manifestou sobre nossas vidas e manifesta até hoje, acabou de manifestar através dessa palavra, vinda diretamente do seu Espírito Santo para os nossos corações, para nos trazer à memória a forma correta de agradá-lo, que é o que Ele quer, que nós agrademos o seu coração. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida. Fique com Deus e até o próximo vídeo.